Bom dia, galerinha. O objetivo da aula hoje, aula 17, é fazer uma revisão de fatoração. Segundo as aulas anteriores, a gente viu o fator comum, colocar em evidência, agrupamento e a diferença de dois quadrados, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Teoricamente, a aula de hoje é mais resolução de atividades, né? Para ver se você deixou de entender algo. Vamos lá? Então. Questão número 1. Em cada caso, coloque o fator comum em evidência. Então está aí o primeiro exercício, a gente está tentando rever o primeiro caso, né? Que é colocar em evidência, né, o fator comum. Então vamos perceber, 3 e 7 tem algo em comum? Não. X quadrado e x tem, e y quadrado tem. Então vamos ver. Eles têm um fator comum que é x e y. O x quadrado pode ser escrito como x vezes x. E o y quadrado pode ser escrito como y vezes y. Então, nós podemos perceber que eles têm um fator comum que é x e outro fator comum que é y. Aqui. Desculpa. Vou apagar aqui, não é esse. Calma, esse aqui, y, certo? Então, qual que é o fator comum para colocar em evidência? O xy. Depois, o que sobra? Na primeira parcela sobra, então, 3x, e na segunda parcela sobra aqui, menos 7y. Está aí prontinho nossa primeira atividade. Bem, 15x quadrado menos 9x cubo menos 12x na quinta. A primeira coisa que você tem que perceber se o 15, o 9 e o 12 têm um fator comum. Sim. Como que eu vou descobrir quem é esse fator comum? É sempre o maior divisor de ambos. Você tem que encontrar o maior divisor que divide o 15, o 9 e o 12 ao mesmo tempo. Então, qual seria? Seria o 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 15 e transformar 3 vezes alguma coisa. Vou pegar o 9 e vou transformar 3 vezes alguma coisa. Vou pegar o 12 e transformar 3 vezes alguma coisa. Então, vamos lá. 15 é 3 vezes 5. O 9 é 3 vezes 3 e o 12 é 3 vezes 4. Então, eles têm um fator comum, que é o 3. Depois, tem x quadrado, x ao cubo e x na quinta. Você sempre tem que pegar o x de menor grau. Qual que é o x de menor grau ou de menor expoente? É x quadrado. Então, o restante deles, x ao cubo e x na quinta, você vai escrever em função do x de menor grau. Qual que é o x de menor grau? Você vai destacar. É o x quadrado. Então, o x ao cubo pode ser escrito como x quadrado vezes x. E o x na 5? X quadrado vezes x ao cubo. Por que o povo escolheu o x quadrado? O povo escolheu o x quadrado, você tem que pegar sempre o x de menor expoente. Então, qual é o fator comum? 3x quadrado. Na primeira parcela sobrou quem? 5. Na segunda parcela sobrou quem? Menos 3x. Na quarta parcela sobrou quem? 4x ao cubo, certo? É tudo que não está destacado. C, AB mais ABC mais ABCD. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver se vocês têm algo em comum. Antes de eu começar, lembre que aqui na frente tem o número 1, né? Certo? Tem o número 1. Então vamos começar. O AB, vou pegar outra cor. O AB aqui, aqui e aqui. Qual é o fator comum? AB. O que sobra na primeira parcela? 1. O que sobra na segunda? C. O que sobra na terceira? CD. Está aí prontinho a nossa atividade. Questão 2. Fatório. O que é fatorar? Transformar numa multiplicação as expressões a seguir. Então vamos lá. A vezes x mais y mais 2 vezes b, x mais y. Se você perceber, essa questão é bem simples, ele já tem um fator comum. Quem é? O xy. Então, o que sobrou? Depois, sobrou quem? Sobrou A, aqui eu estou destacando, mais 2B. Então, abre parênteses, né? E coloca A mais 2B. Então, peguei a primeira parcela, a primeira parte da expressão e transformei numa multiplicação. Ou seja, eu fiz uma fatoração. Questão B.
ela é um pouco mais, ela é diferente da anterior. Então vamos começar. O x² mais ax mais 6x mais ax. Se você perceber, o x da primeira parcela com o x da segunda parcela ele é comum. Que caso que se trata de fatoração, galera? Esse se trata do segundo caso, que é de agrupamento. O agrupamento, galera, só é possível se a gente dispõe de 4 termos. Nesse caso tem 4 termos, então é possível fazer o agrupamento. Vamos lá? Então, o x² pode ser escrito como x vezes x. E copiei o restante. Agora vamos ver a primeira parcela. Quem que é comum? O x. Na segunda parcela, quem é o comum? O c. Então vamos colocar a primeira parcela, o fator comum é x. O que sobra? Sobra o x mais a. Na segunda parcela, o que é comum? O c. O que sobra? X mais a ou a mais x. Não tem problema a ordem. Depois você vai perceber que esses dois fatores aqui, o x mais a e o x mais a da segunda parte, são iguais. Então eu posso colocar ele em evidência. O que sobrou? Vamos destacar aqui. Sobrou o x, ó, e o c, o mais c. Então, vezes, abre parênteses, x mais c. Questão C. 9az menos 9ay mais z menos y. Dá para perceber na primeira parcela que o 9a já é um fator comum. E também podemos perceber aqui que na segunda parcela um fator comum seria quem? Seria o 1. Então vamos lá. Primeira parcela 9a. O que sobrou? O prof vai até destacar de verde aqui. O que sobrou? Sobrou o z menos 9. Desculpa. Z menos... Vamos botar certinho. Então sobrou z menos y aqui, né? Não menos da frente. Na segunda parcela sobrou quem? Z menos y, porque qual é o fator comum? 1. E o que sobrou? Z menos y. Agora, z menos y e z menos y é um fator comum, não coloco ele em evidência. O que sobrou da primeira parcela? 9a. O que sobrou da segunda parcela? 1. Tá aí, prontinha a nossa atividade. 2. Fatore e simplifique, quando possível, lógico, porque fatorar é transformar numa multiplicação. Vamos lá. 5x mais 10y dividido por x mais 2y. No numerador dá para transformar os 5x mais 10y em uma multiplicação. Vamos lá? O 5, 10, eles têm um fator comum, quem seria o 5. Então... 5 já é um fator comum dos dois, aqui, ó. Então, eu vou colocar ele em evidência. O que sobrou? X mais 2y. Agora, se você perceber, essa parte de cima aqui, o numerador, posso cortar com o denominador porque são iguais. Resposta final, 5. Bem, x mais xy sobre x menos xz. Na parte de cima existe um fator comum. Qual é o fator comum no numerador? No numerador existe um fator comum. Quem é? É o número... aqui tem o número 1. Qual é o fator comum da parte de cima? X. Qual é o fator comum da parte de baixo? Também é x. Então vamos lá. X na parte de cima e x na parte de baixo, que é o fator comum. Então na parte de cima, quando eu colocar o x em evidência, sobrou o quê? Vamos ver. Quem que sobra? O 1, já está aqui de amarelo, e o y, porque o x eu coloquei em evidência. A parte de baixo, o que sobra? O 1, né? E o z, certo? Que está aqui dentro. Agora, o que a gente pode cancelar? Né? O dividir x dividido por x dá 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse x... aqui e cancelar com esse x. Resposta final, 1 mais y sobre 1 menos z. Item C. Você vai dar uma olhada, né? Vai ser 16 menos t ao quadrado sobre 8 mais 2t. Galera, ela é uma questão totalmente diferente das anteriores, né? Nesta questão, você teria que aplicar dois casos
diferentes de fatoração, tá? Então, a primeira dificuldade é você perceber qual caso que eu vou aplicar no numerador e qual caso que eu vou aplicar no denominador. Então, vamos lá. Vou primeiro copiar, então, o numerador. Copiei. Qual caso que eu vou aplicar? Tá? Eu vou aplicar aqui a diferença de 2 quadrados. O que eu faço, galera? Eu aplico a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de t. Está aí. O que eu faço agora? Raiz quadrada de 16 dá 4 menos t e 4 mais t. Então, o caso de fatoração em cima é 4 menos t vezes 4 mais t. No denominador, 8 mais 2t. Eles têm um fator comum. Quem é? É o 2, certo? Então, eu posso escrever o 8 como 2 vezes 4 mais 2t. Então, o fator comum nesse caso seria quem? Seria o 2, né? Então, coloquei em evidência, sobrou quem? O 4 mais, desculpa, o 2 vezes 4 mais t. Então, vamos substituir. 16 menos t ao quadrado dá quanto? 4 menos t vezes 4 mais t. E 8 mais 2t dá quanto? 2 vezes 4 mais t. Vamos substituir os valores da fatoração. Depois que eu substituir os valores da fatoração, você vai perceber que o 4 mais t dá para dividir por 4 mais t. Certo? O que sobrou? 4 menos t. É dividido por 2. Então, essa seria a resposta final. Item D. Ela é semelhante à questão anterior. X quadrado menos 6x dividido por x quadrado menos 36. Cada uma das expressões, o numerador e o denominador, tem uma forma diferente de fatoração. Vamos começar com o numerador. X quadrado menos 36. O caso de fatoração seria o primeiro, que é o fator comum. Então, x quadrado menos 6x tem algo em comum, que é o x. Então, o fator comum neste caso seria x. Então, você vai colocar em evidência o x. O que sobra? X menos 6. Está pronto. Segundo, x quadrado menos 36. Ele também é um caso de fatoração. Qual é? É o terceiro caso, certo? Diferença de 2 quadrados. Então, o que você vai fazer? Você vai extrair a raiz quadrada do primeiro termo e vai extrair a raiz quadrada do segundo termo, que foi dado em aula anterior. Então, raiz quadrada de x quadrado é x. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, ficaria x menos 6 vezes x mais 6. A partir disso, você vai substituir, né? Então, x quadrado menos 6x é igual a x vezes x menos 6. E x quadrado menos 36 é igual a x menos 6 vezes x mais 6. Por que o povo fez tudo isso? Fez tudo isso para a gente poder cortar o x menos 6 com x menos 6. Resposta final, x sobre x mais 6. Eu não posso em nenhum momento pensar em cortar esse x com esse x, tá? Eu só poderia cortar se aqui no lugar desse mais aqui estivesse multiplicando. Aí o povo poderia, certo? Porque os dois de cima estão multiplicando, aí eu posso cortar. Item E. Então, quando você vê uma expressão dessa, a primeira coisa que você tem que identificar qual caso de fatoração que eu vou aplicar no numerador e qual caso de fatoração que eu vou aplicar no denominador. Vamos lá. Numerador. Numerador se trata qual caso de fatoração, do caso de agrupamento. Então, nós podemos perceber aqui que o x é um fator comum. O que sobra? X mais a. E na segunda parcela, qual é o fator comum? 5. Então, sobra aqui z mais a. Também é bem visível que agora o z mais a ele é um fator comum nas duas, então vamos colocar ele em evidência. O que sobra? X mais 5. Então, o numerador, a fatoração está pronta. Vamos trabalhar com o denominador. O denominador é um caso de fatoração, é o terceiro caso. Diferença de 2 quadrados. O que a gente vai fazer? Vamos extrair a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz de 25 é 5. Então, vai ficar x menos 5 vezes x mais 5. Vamos substituir os valores.
Então vamos lá. O que o prof pode fazer nesse instante? Eu posso cortar o x menos 5 com o x mais 5? Não. Então eu vou cortar o x mais 5 no numerador com o x menos 5 do denominador. Resposta final, z mais a sobre x menos 5. Questão 4. Determine as dimensões, largura e comprimento das figuras abaixo. Item A. Ele falou que a área desse retângulo é x² menos y². Como que eu vou determinar as dimensões desse retângulo? É fácil, é só aplicar um dos casos de fatoração. Vamos lá? Então, qual o caso? Fator comum? Não. Agrupamento? Não. Diferença dos quadrados? Sim. Para ser diferença dos quadrados, galera, o termo do meio tem que ser sempre negativo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada do primeiro termo vai dar quanto? X. Raiz quadrada do segundo termo dá quanto? Y. Então, como vai ficar a resposta? X menos Y e X mais Y. A ordem pouco importa. Tá aí. Então, quais são as dimensões desse retângulo? X mais Y e X menos Y. Questão B. Ele forneceu que a área é xy mais 2x mais 5y mais 10. Né? Primeira coisa que tem que perceber é que se trata de qual caso de fatoração? Fator comum? Não. Agrupamento? Sim. Então, nós vamos aplicar a ideia de agrupamento. Então, dá para perceber que na primeira parcela, qual o fator comum? X. E o que sobrou? Então, vamos destacar aqui, vai ficar melhor. Então, a primeira parcela do fator comum é x. Então, fator comum, x, sobrou quem? Y mais 2. Na segunda parcela, o 5 e o 10, eles têm um divisor comum. Qual seria o divisor comum? Seria 5, né? Porque 5 vezes 2 é 10. Então, qual o fator comum? 5. O que sobra? Y mais 2. Agora ficou bem visível que o y mais 2... é um fator comum das duas parcelas, então nós vamos colocar em evidência. O que sobra na primeira parcela? X. O que sobra na segunda? 5. Quais são as dimensões do retângulo? Y mais 2 e X mais 5. C. A área A cubo mais 2A. Vamos ver. Qual o caso de fatoração? Primeiro caso, sim, né? Se trata de um fator comum, né? Então vamos lá. Qual que é o fator comum de A ao cubo e 2A? O A, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever o A ao cubo como A vezes A ao quadrado. A partir desse momento, o A é um fator comum. O que sobra? Sobra quem depois? O A quadrado mais 2. Então, quais são as dimensões do retângulo? A e A quadrado mais 2. Quando eu multiplicar... se você pegar o A quadrado mais 2 vezes A, quando você multiplicar, galera, vai ter que dar essa resposta aqui. Vamos ver? A vezes A quadrado dá quanto? A ao cubo. Mais, quando você pegar o A e multiplicar com 2, vai dar quanto? 2A. Deu igual, galera? Deu, né? Então, por isso que a fatoração é transformar numa multiplicação. Vamos continuar. 5. Sabendo que 2ab cubo é igual a 6 e que 2a mais 5b é igual a 11, determine o valor de a quadrado b cubo mais 10ab na quarta. Vamos lá identificar qual o caso de fatoração. Nesse exercício, o caso de fatoração seria o primeiro. Vamos ver? Então, qual que é comum? 4 e 10. Tem um fator comum? Tem. Qual seria? 2. Vamos lá. Seria o 2. Então, vamos até destacar aqui. O 2. Deixa eu ver aqui. O 2 seria um fator comum. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10. A ao quadrado e A. Qual é o menor fator comum? O A. Então, vou escrever porque o A quadrado pode ser escrito como A vezes A e A. Então, já temos outro fator comum. B ao cubo. Então, B ao cubo. Então, B ao cubo é um fator comum, porque esse é 3, aqui é 4. Você sempre tem que pegar o de menor grau.
Então, b na quarta pode ser escrito como b ao cubo vezes b. Então, vamos lá. Qual que é o fator comum das duas parcelas? 2ab cubo. Vamos identificar o que vai sobrar. Vai sobrar o 2 e vai sobrar o a da primeira parte. Na segunda parcela vai sobrar quem? O 5, ó, de vermelho, e o b, que vai ficar dentro do parênteses. Agora a gente vai fazer a leitura. 2ab cubo vale 6. Então, 2a mais 5b vale 11. Então, 6 vezes 11, 66. Essa será a resposta final dessa atividade. Questão 6. Determine o valor numérico d. E tenha 100x² menos 36y², sabendo que 10x menos 6y é igual a menos 8 e 10x mais 6y é igual a 6. Então, nós temos que identificar qual dos casos se trata isso daqui. Isso aqui se trata do terceiro caso, que é o caso da diferença de dois quadrados. Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Extrair a raiz do primeiro termo e extrair a raiz quadrada do segundo termo. Então, com bastante calma. Vamos fazer raiz de 100, 10. Raiz de x², x. Raiz de 36, 6. E raiz de y², y. Então, a resposta vai ser 10x menos 6 vezes 10x mais 6. A partir desse instante, nós vamos substituir os valores 10x menos 6, que vale quanto? Menos 8. E os valores de 10x mais 6, que nesse caso vale 3. Então, é só multiplicar que vai dar menos 24. Questão B. X mais y, vírgula, sabendo que x² menos y² é igual a 105 e x menos y igual a 107. Então, nós vamos aplicar aqui um caso de fatoração referente a isso daqui. Então, nós vamos pegar o x² menos y² e nós vamos transformar ele em dois fatores, né? Então, vamos lá, vamos extrair a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo termo. Então, como vai ficar a fatoração de x² menos y², galera? Mentalmente vai ficar como x menos y vezes x mais y. Tá aí sossegado? Beleza. Vamos então pegar essa informação aqui, né? Aqui. Opa, foi 2. Então, x² menos y² é igual a 105. Só que x² menos y², galera, segundo a informação aqui, pode ser escrito como x menos y, aqui, vezes x mais y. Sossegado? Então, vamos lá. Também no enunciado foi dado que x menos y vale 7. Então, no lugar de x menos y, o povo pode colocar quanto? 7. Então, fica 7 vezes x mais y igual a 105. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, x mais y dividindo dá quanto? 105 dividido por 7 dá 15. Então, a resposta é 15. Porque o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de x mais y. Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, você vai fazer a lista de exercício anexada a essa videoaula, tá? Essa lista é referente, o que eu posso dizer? Todos os 3 casos de fatoração estão misturados, tá? Então, vai fazer essa lista. E também você deve terminar todas as atividades que porventura ficaram em aberto. Aqui atividades, né? Faltam ver aqui, né? Certo? Galerinha, então tenham todos um bom dia. Valeu pela atenção e um beijão.